Bom dia, professor. Bom dia, Thay. Tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. E aí, como estão as coisas? Professor, as coisas estão correndo bem. Eu continuo na produção tanto da parte escrita quanto da parte visual, em conjunto com o Adriel. Eu, inclusive, criei um novo documento para o TCC, que é mais organizado. É, eu coloquei até TCC versão final, mas não é. Ele está só mais organizadinho, de acordo com o que a BNT mostra, com o negócio dessa parte toda, capa contra capa. Eu já deixei aqui a parte da banca, fiz dedicatória, não fiz agradecimento. E aí eu vou começar a trazer as coisas para cá. Eu basicamente só dei uma estrutura maior para eu me organizar mesmo. Em relação ao que trazer, eu estava começando a parte da fundamentação teórica, trazendo logo ela, e aí colocando as outras. Eu estava realmente me estruturando mais para trazer o que estava nesse documento aqui. Ah, peraí, que esse daqui não vai aparecer. Mas você tá fazendo o formato TCC, não é TFG? Sim, não, é só para eu me organizar mesmo, tipo, em relação às informações que eu tenho. Mas a versão TFG vai ser na versão TFG. É porque eu fiz meio que um mini referencial teórico no meu, né? Mas não é nem um referencial, é uma contextualização, né, do que é o festival e do que é um jogo. E aí é só para realmente conseguir como é que eu posso dizer, me organizar, porque ainda é um pouco difícil desprender de uma estrutura de TCC. Entendi. Nesse caso aqui, essa era a que estava, isso eu tinha dado também para coisa, já tem muita modificação feita, porque esse daqui é um outro documento, de uma das cópias que eu fiz, e aí como tem, tipo, aqui a contextualização, né, e basicamente a fundamentação teórica que iria para lá. E aí é só mesmo para eu conseguir me organizar nessa questão dessas informações, porque o TCC é mais estruturadinho. E aí eu achei que ia me organizar melhor. Só que eu realmente vou trazer para o lado do TFG, eu quero tentar fazer toda uma parte visual para o documento e me organizar. Uma coisa que eu ia falar com o senhor é que talvez não, quase certeza, só mudar, alterar algumas coisas nessa parte de design de jogos, porque como eu já comecei definido que ia ser um jogo de plataforma, não faz sentido eu falar de outros estilos de jogo, como o FPS, que é o First Person Shooter, PVP, não faz muito sentido, e aí o certo é eu falar muito só sobre o plataforma, nem muito assim, contextualizar mais o que seria um jogo de plataforma e um pouco dos seus subgêneros para poder interligar com o meu mesmo. Certo. E aí, provavelmente essa parte aqui vai ser retirada, eu já dei uma retirada nela no outro documento. Aqui eu já estou falando mais sobre jogo de plataforma, né? Então essa parte vai continuar, só vou aumentar e contextualizar um pouco mais. Essa parte da narrativa também, eu vou melhorar ela. E essa área dos materiais e métodos, que para mim, na minha cabeça, ela não está me agradando a organização, é por isso que eu realmente trouxe para essa parte do TCC mais estruturado em ABNT, só para eu conseguir me organizar. O que mais? Eu consegui fazer melhor a parte da história do jogo. Uma coisa que me falaram na narrativa, foi uma das opiniões, de que faltava um pouco do elemento magia de uma narrativa, porque o meu, apesar dele ser um jogo, tava muito estranho como tava sendo, tipo, tinha uma parte da história que, tipo, eu tava mais descrevendo do que contando a história, e aí me deram essa opinião. E aí eu achei bem legal. Deixa eu ver. Você tá conseguindo ver? Não, tá parecendo tela infinito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que é porque tá na mesa.
Tela cheia. Tá aparecendo, professor? Agora sim. Pois eu só fiz alterar algumas coisas mesmo, incrementando aquela questão da magia, de uma fantasia, para formar tipo uma história mesmo, um overview do que contém dentro do jogo. Então, eu tava muito descritiva em relação, tipo, contando muito, tipo, o jogo é isso. Mas não, é uma história. Então, é como se fosse real e fosse uma narrativa mesmo. Sim. E aí, eu alterei, aí ficou bem legal. Pra quem eu apresentei, gostaram muito, eu fiquei muito feliz. A parte mais legal que eu coloquei é essa daqui. Artesãos e costureiros trabalham com devoção, suas mãos parecendo dar vida a cada detalhe das fantasias vibrantes, que parecem brilhar com um toque de encanto próprio. Músicos afinam instrumentos, dos quais escapam melodias suaves, quase mágicas, que preenchem o ar com uma energia única. Então, eu fui realmente trazendo um toque de magia e de algo único para essa parte do festival. Uhum. E eu consegui falar com o Guto, não sei se o senhor lembra dele, que ele trabalha diretamente com o Boi Caprichoso. Eu fiz a entrevista com ele e o senhor até perguntou se Guto não era apelido, mas Guto é o nome dele mesmo, Guto Kawakami, é muito legal, a gente ama o nome dele. E aí eu mostrei para ele, apresentei, justamente por ele estar muito ligado ao festival, a opinião dele era muito importante para mim, porque eu realmente não queria fugir do que é o festival e da essência dele, tanto em relação à história quanto aos personagens e ao antagonista que eu criei. Então o Guto me deu umas opiniões e umas dicas muito fortes. Eu fiquei numa sessão com ele, assim, acho que de 30 minutos, a gente ficou conversando, e o nome do antagonista mudou, que era Ninfas, mudou para Arati, justamente porque na conversa que eu tive com ele, ele falou o jogo é muito regional, então o nome dos bois é Tibi e Cap, ainda remetem aos bois, mas o teu jogo é muito regional, ele falou. E aí tu traz um Ninfas, que é um nome mais científico, né? Porque eu falei pra ele que eu me baseei em relação ao nome da Vitória Régia e tudo mais, nome científico. Aí ele, pois só que ainda tá muito regional, quer dizer, ainda tá muito científico, não tá regional igual que é o que tu quer trazer. E aí a gente começou a pesquisar, ele me deu umas dicas, foi como uma mini sessão de naming, assim, naquele tempo. E aí a gente chegou a Arati, foi um nome bem legal que surgiu assim, não tinha passado pela minha cabeça, e eu nem lembro se eu anotei aqui a questão do Arati, deixa eu só ver aqui. Aí a gente começou a fazer isso, e a Arati, ela é uma árvore frutífera da Amazônia, e ela remete muito ao festival, e ela inclusive está interligada com a Vitória Régia. Então, quando eu apresentei os conceitos, ele achou genial, ele gostou muito. Inclusive, Arati, professor, na linguagem indígena significa o amanhecer. Então, é um nome bem regional, bem bonito, que eu gostei muito. Deixa eu ver. Eu cheguei a lhe apresentar o novo conceito dos bois, tipo, com as modificações que eu já tinha feito ou não? Eu vi um que tu fez, mas eu não sei se é o que eu vi ou o definitivo. Ah, não, ainda não é. Eu acho que eu lhe mostrei só com os rabiscos, né? Com as alterações que já tinham sido feitas, algumas pequenas. Mas ainda não é o definitivo. Eu estou trabalhando em conjunto com o André para correr e finalizar logo eles. E começar a parte dos movimentos, que já basicamente estão definidos quais movimentos eles vão ter, se vão correr, pular, como é que vão quebrar as coisas, como é que nadam. E a gente está pegando muita referência de jogos do Sonic e do Mario, que possuem isso. Então, está sendo até que tranquilo de fazer e de estruturar essa parte. Uma das coisas que me foi sugerido foi colocar a parte da narrativa da minha história dentro
da jornada do herói, que acredito que o senhor conhece, né? Jornada do Herói? A jornada do herói, Sim. porque tem perguntas ainda, como eu apresentei lá, né, principalmente pro Max, que ele trabalha muito com história, e aí ele me fez umas perguntas que eu não soube responder. Aí ele falou que estava faltando encaixar nessa jornada do herói para que, tipo, não ficassem aberta em relação a perguntas que pudessem surgir em relação ao que eu construí. Então, criar toda a parte de mostrar aquele mundo, dos bois recebendo aquele chamado, por que eles podem ou não aceitar isso, e etc. Ele falou para eu tentar encaixar dentro da jornada do herói, porque a minha história está muito bem fechada, e que é só para realmente não ter dúvidas na hora que me fizerem alguma pergunta de tipo, do porquê tal coisa. E aí eu acabar ficando, tipo, putz, mas por quê? Que foi como eu acabei ficando. E aí eu comecei, mas tipo, não tá bem fechado, porque esse final de semana agora tive bem ocupada com a matéria de legislação e ética. Eita. Que a gente vai fazer essa viagem, né? E aí eles marcaram visita técnica esse final de semana. E aí foi basicamente sábado e domingo fora, fazendo a visita técnica, tendo que organizar as fotos que a gente tirou e conversar sobre aquilo. Então, foi bem uma loucura, eu não consegui fechar. Mas eu montei um cronograma, né, no Miro, que é onde eu estou organizando todos os meus conceitos visuais, organizando as minhas referências. E lá eu estou organizando por dia o que eu quero finalizar por dia. Então, a jornada do herói está prevista para ser finalizada até o fim do dia de hoje. E ela não é difícil, porque a minha história, como eu lhe mostrei, a história está muito bem fechada. E eu basicamente só vou desestruturando ela e encaixando dentro daquilo. Entendi. E é mais nessa parte. Então, de resto, as coisas estão bem encaminhadas, eu posso dizer assim. Estou confiante para dizer isso. Certo. E seguindo com as coisas, eu me dei o prazo para acabar e conseguir enviar o TCC até dia 22. Eu coloquei esse prazo, mas caso surjam emergências, né, aí eu vou dando uma alterada, porque nunca se sabe a loucura da rotina ou possíveis emergências. Mas eu quero lhe entregar até dia 22, para se eu conseguir dar uma lida, ver alterações, coisas que estiverem faltando, antes de acabar o prazo do dia 29 mesmo. Entendi. E tu vai querer defender quando? Oi, professor. Tu quer defender quando? É isso que eu ia lhe perguntar agora. Como é que ficou essa questão? Porque saíram algumas coisas no grupo, né? Não sei se o Adriel chegou a lhe falar, do pessoal mandando prints falando de tipo, as datas foram essas definidas para defender. Aí eu fiquei, vou esperar falar com o professor para ver como é que ficou a situação. Então, tem dia 16, 17 e 18 de dezembro, ou dia 6, 7 e 8 de janeiro. Eu prefiro ficar para dezembro, professor. E tu já tem ideia de que dia? 18, 17, 16? Deixa eu só verificar aqui no calendário para ver quando é cada um. O Adriano ficou de me responder também que ele quer em dezembro, só que ele não me falou data ainda. E também quem seria o participante da banca, porque vocês podem escolher também. Ok. Essa parte da banca eu já tenho mais ou menos decidido. Eu acho que é um externo, um da UFAM e o senhor, né? Sim. Ok, eu acho que pra mim falta mesmo, provavelmente o meu externo vai ser o Vitor Maxwell, que é o que tá me ajudando lá no Eldorado. Eu vou só confirmar, porque eu não sei se em dezembro ele vai poder. Aí caso ele não possa, eu tenho outra pessoa do Eldorado que também pode vir. Certo. Mas eu vou dar essa olhada. Interno da UFAM, eu ainda não tenho muita ideia. Eu tinha alguns nomes em mente, que talvez o professor Cláudio, porque ele trabalha um pouco com essa parte de jogo, tem experiência. Tinha outros nomes. A professora Carla, por incrível que pareça, ela estava trabalhando ela era um dos meus coisas para orientadores também.
é nessa coisa de jogos, mas eu ainda não tenho definido. Eu realmente quero dar uma analisada, Certo. porque coloquei na minha cabeça muito de que quem vai estar na minha banca não é só para destruir o meu trabalho, mas Não. para tipo, colaborar com ele. Então, possíveis pontos de melhoria. Então, eu realmente quero escolher, digamos, certo, para realmente ficar muito feliz com o que for sair desse dia. Aham. Então, interna eu ainda vou confirmar, e aí eu lhe aviso. Agora, do dia, professor, que eu quero apresentar, eu quero ficar com o dia 18, se puder. 18 de dezembro. Tu quer de manhã ou de tarde? Se possível, de manhã. De manhã. Larissa tem 2 horários aqui. 8h30, 10. Mas aí pode ser aqui no horário de 9h30. 9h30? Aham. Ok. Ixi, já me tremi todinha. Como é que é? Eu já me tremi todinha. Mas por causa de quê? Só porque marcou a data? Exatamente, que agora é real. Agora tá assumindo compromisso. 9h30. Tem local já, professor? No auditório. E o Ju tá aí. Meu Deus! O que foi? Ih, no auditório, professor. Eu queria muito auditório, mas falar que eu vou apresentar lá dá uma outra sensação. É que, como eu lhe falei, tem uma galera me ajudando, né? E me dando dicas, opiniões. Então, a galera do meu trabalho quer ir em peso. E aí, como a gente trabalha à tarde, pra ir de manhã é mais fácil. Então, eu queria muito pegar de manhã. Certo. E agora, é real, é real. Ah, meu Deus. Calma. Vai dar tudo certo. Não se desespere de véspera. Eu falei muito com o Adriel sobre isso ontem, né? Que a gente tava voltando da visita. A gente fica muito preocupado, mas realmente a gente tem muita coisa do jogo, do TCC assim, no geral. A gente consegue olhar e falar, caraca, a gente fez mais do que a gente esperava no tempo que a gente teve. Sim, com certeza. Vocês têm o trabalho de vocês é bem completo. Não tem do que se preocupar. Porque Sim. a gente está fazendo de tudo para que o trabalho tenha todas as respostas, entendeu? Qualquer coisa que venha a ser. Qualquer coisa que tenha de dúvida ali da banca, na verdade não vai ser nem dúvida, vai ser para contribuir, entendeu? E aí não tem nenhum tipo de mistério, assim, de coisa que vai comprometer. Como tu falou, eles não vão para detonar do trabalho, vão para colaborar de alguma maneira a banca. Sim, sim. Entendeu? Pois foi uma coisa que eu tentei colocar na minha cabeça, por isso que eu quero escolher o mais certo possível quem vai estar na minha banca, justamente porque eu quero realmente alguém que colabore com tudo, porque mesmo que eu não siga com a temática dos bois, justamente por conta da propriedade intelectual, dos direitos e etc., apesar de que eu vou tentar falar, né, com a diretoria dos bois pós-entrega. O Guto ficou de me ajudar nisso, da gente conversar, ver o que pode ser feito, porque é um trabalho que, quando eu mostro para as pessoas, é um trabalho que o pessoal gosta muito. Então, trazer essa referência do festival é muito legal para um jogo de plataforma dessa forma. Tipo, não existe, não se tem algo assim voltado para o festival. Então, é muito interessante. E aí eu realmente quero isso. Mas caso não dê, eu realmente quero que na banca tenha alguém que fale, dá para fazer isso, 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 pode melhorar isso, isso e isso. Então eu realmente estou ansiosa já para a apresentação. Tá. Mas ainda tem um trabalhinho a ser feito até lá. Qual o nome do membro externo que tu tá querendo chamar? Pelo menos um deles, que não precisa estar fechado agora, mas só para eu anotar aqui. Deixa eu pegar certinho aqui, professor, porque eu posso escrever errado. Deixa eu só ver aqui. Ai, cadê meu teclado? Aqui. Eu vou escrever aqui no chat, professor. Tá.
Coloquei. Eu vou confirmar, mas provavelmente ele vai ficar como Instituto Eldorado, né? Que é a instituição que ele participa. Ele tem que especialização? Ele tem alguma especialização? Ele é mestrando, professor. Ele já formou no mestrado, no caso. Ele é mestre? Ele é mestre. Isso, mestre. E tá, só confirma com ele direitinho. E aí tu vê se confirma se é a professora Patrícia, a doutora Carla mesmo. Tá, essa parte do interno eu vou dar uma verificada. E aí eu lhe confirmo. Eu vou lhe confirmar antes da próxima reunião. Talvez. Acho que eu vou pegar esse início de tarde para analisar os professores internos da UFAM que tem e ver o melhor. E aí eu já lhe mando até o início da noite no WhatsApp, para ficar logo fechada a parte da banca. Tá. Tranquilo. Então eu botei aqui dia 18, 9h30 no auditório Rio Jutaí. Se houver alguma alteração, deve ser no horário, tá? Ok. Para mais tarde um pouco, que eu coloquei aqui entre duas bancas da Larissa, que eu tô numa delas, eu tô na primeira. E aí eu já vou estar lá. Ok, sem aí, problema. Logo depois professor. tem mais uma banca da Larissa que ela teria. Só que eu coloquei entre as duas. Eu vou perguntar para ela se ela quer ficar duas sequenciadas, a dela, e eu desceria então para 10h30. A gente desceria. Sem problema, 10h30, tá? Fica ótimo também. Então pronto. Só vou te confirmar. Ok. Uma coisa que eu queria perguntar, professor. Nunca vi ninguém falando, também nunca perguntei, é a primeira vez. Mas tem um tempo limite a apresentação do TCC? Então, tem sempre aí uma discussão sobre qual o tempo máximo. A gente dá quantos minutos? Entre 20 e 30 minutos, se eu não me engano. Eu vou só confirmar direitinho com o grupo, né, de professores, mas fica entre 20 e 30 minutos, se eu não me engano. Toda vez que tem essa dúvida. Vamos confirmar direitinho, aí eu botar as instruções lá no grupo de todos os alunos, tá? Ok, professor. Eu só não divulguei no grupo dos alunos porque eu estou fechando as coisas com os professores. Os professores estão encarregados de marcar o horário com o aluno, entendeu? Eu não posso colocar lá a agenda no grupo de professores, dos alunos, porque senão o aluno vai querer botar lá, eu quero o dia tal, não. Quem tem que organizar isso é o professor. Entendeu? O professor que organiza. Mas as datas são essas, 16 a 18 de dezembro ou 6, 7, 8 de janeiro. Pois é, eu fiquei pensando, tipo, se fosse pra janeiro, eu ia passar o final de ano todinho morrendo de nervoso pra apresentar, então eu prefiro me livrar logo. Eu entendo. Tem gente que não se preocupa com isso, prefere mais tempo, mas tem outros que realmente quer logo se livrar pra poder acabar a agonia. Professor, do jeito que eu tenho ansiedade, professor, eu ia passar o final de ano assim, me tremendo inteira. Meu Deus, o TCC. Então eu prefiro ir logo. Como é que é comemorar as festas de fim de ano, todo preocupado com uma defesa que vai acontecer logo depois, né? Sim, professor. Prefiro comemorar o final de ano, comemorando que eu passei no TCC e que deu tudo certo. Tá certo. Tá, então assim, eu vi que tu fez ali a tua história, que tem termos em inglês. Né? Tu tá usando muita literatura, muita ferramenta que tem termo em inglês. Tu se conseguir botar uma tradução literária, pelo menos, não tem problema. Do que seria aquele termo? Por exemplo, isso que tu me mostrou hoje, como é o nome mesmo? O quê? Esse roteiro não, essa história que tu mostrou pra mim hoje, agora. Tá. Literalmente a história do jogo. Deixa eu lhe apresentar de novo aqui, que acho que fica mais fácil. Janela. Essa daqui? Peraí. É o Between Shadows, né? Tu comeu todo o pãozinho que tava na mesa? Todos os 4? Faz pra lá, que era 2 fatiados, 2 panadas. Tu pode fazer. Essa parte aqui, professor? Não tô vendo. Tá só a tela preta. Oxi, deixa eu ver aqui. Tá dando uns bugs essa minha transmissão.
Deixa eu ver se vai. Agora tela infinita. Tá aparecendo? Tela preta. Meu Deus do céu, por que agora? Peraí. Ah, tá. Eu tava clicando errado. Apareceu? Pois é, o Between Shadows, que é Entre as Sombras, né? Esse é o título da história ou é o título do... Eu não entendi o que quer dizer esse Between Shadows. O Between Shadows seria o nome do jogo, mas eu tô vendo de alterar justamente por estar em inglês e deixar algo mais regional. Eu realmente quero trazer mais a regionalidade. O nome do jogo seria Entre as Sombras. Isso, porque remete muito ao que acontece na história, que as sombras começam a aparecer e aí as coisas vão sumindo. Então, eu vou deixar aqui entre parênteses, Entre as Sombras. Depois eu altero com uma acentuação. Entre as Sombras. E aí, talvez mude ou continue, só que em português. Justamente por conta do termo, tipo, tá tudo muito regional, tudo em português, aí chega o nome do jogo em inglês, aí deu aquela quebrada. Verdade. E aí foi uma quebrada que eu não gostei. Então, eu provavelmente vou alterar. E na questão de como fica no documento no geral, eu já estava dando uma olhada, usar itálico, e aí coloca lá, igual você falou, que significam alguns termos, justamente por estar em inglês. E por ser jogo, a maioria dos termos são em inglês, e aí são termos que às vezes até a gente que já vê isso fica confuso. Então, eu vou dar uma colocada lá nesses significados. Então tem que botar o significado do nome do antagonista também, que é. Uhum. Sim, eu coloquei, tipo, vai ter lá uma parte. Vai ter a parte para cada construção que eu fiz, tipo, construção de cenário, como foi, a construção dos personagens, Agora, a criação dos elementos. Só me esclarece uma coisa, ele não vai mudar a aparência do antagonista ou vai continuar sendo a aparência da Vitória Regia ali? Vai continuar sendo, porque meio que não tem uma forma definida, foi uma coisa que eu tentei colocar muito, e vem mais pela questão, eu até cheguei a colocar na minha história, deixa eu ver se eu acho que, não foi nem na história, foi na descrição do personagem, onde eu coloquei, deixa eu voltar aqui, eu coloquei bem assim, meu Deus. Ah, tá. Eu coloquei bem assim. Arati é uma força maligna, misteriosa e sem forma definida, cuja presença causa medo e desconforto. Ele é uma entidade que toma formas mutantes para confundir e escapar de seus inimigos, mas é comum que aqueles que o encontram o descrevam com uma aparência semelhante à raiz de Vitória Regia, entrelaçada com escuridão. No topo de sua figura se destaca uma Vitória Regia sombria, que é tanto um símbolo de sua conexão com as águas da Amazônia quanto um meio de camuflagem. Então, ficou assim. A Arati, ele tem uma forma... O conceito dele está basicamente fechado. Eu acho que é o que a gente mais tem tipo, definido. Deixa eu ver se eu consigo lhe mostrar aqui. Voltamos para a tela cheia. Você está conseguindo ver? Tá, sim. Então, seria isso daqui. Seu Arati. E aí, ele ficaria... Opa! Ele poderia ficar mutante de algumas formas. Então, ele assumiria diferentes formas, sempre com essa Vitória Regia na cabeça. Uhum. Então, foi um conceito bem legal que a gente montou. Foi o mais rápido, digamos assim. Falta só realmente melhorar detalhes e deixar ele certinho pro jogo e para a parte da prototipação. Esse aqui é o conceito só inicial, mas ele é basicamente o conceito só a ser melhorado. Mas vai ficar assim, então eu acho ele muito legal.
O pessoal gostou muito, principalmente porque remete muito à descrição, então ele está bem sombrio por conta dos olhos e toda essa parte da escuridão. Sim. E enquanto eu escrevia, eu achei bem legal essa coisa de tipo, ele não tem uma forma, mas pessoas descrevem ele de tal forma. Traz aquele ar de mistério, porque tipo, pode ser que ele seja assim, Sim. mas pode ser que do nada vire outra coisa. Então, eu gostei muito de fazer dessa forma. O livro da Jenny Novak ajudou muito a pensar nisso. Então foi bem legal. Legal. Sim, não, tá bem resolvido essa parte. Eu acho que ficou bem interessante mesmo. Então, as coisas têm que estar sendo bem descritas, né? Isso que é importante, não deixar nenhuma dúvida ali para... Mas por que tem isso? Por que... E tu vai colocar a mudança do nome, o nome original, depois por que mudou? Sim, provavelmente sim. Porque como eu já tinha lhe falado anteriormente na reunião passada, eu vou descrever, né, a sessão de naming que eu fiz, basicamente, para cada coisa. Então, tipo, o naming dos personagens foi dessa forma, e aí acabou fechando nisso. Mas aí lá eu vou descrever que nos testes, porque basicamente foi um teste que eu fiz, né, um mini teste, tipo, nome, será que esse nome funciona? Vou falar com as pessoas que possam jogar o jogo, o que elas acham. Então, descrever que, tipo, não funcionou, e aí tivemos uma outra mini sessão de naming, e aí surgiu o nome oficial. É isso aí. Que é interessante essa discussão, porque quando tu tá conversando com uma pessoa que tá ligada diretamente com o festival, compositor, né? Então, não é qualquer pessoa que tá te dando uma informação, né? Tá te passando uma informação com conhecimento de causa, né? Até mesmo porque tem ali toda uma vivência com o festival. Aí essa discussão que tu vai narrar no teu documento, ela agrega muito valor para a questão da pesquisa em si. Sim. Entendeu? Não é uma coisa aleatória que foi colocada ali, porque eu achei que ficou mais bonito esse nome. Não pode ter julgamento de valor, tem que ter todo um fundamento. Aí Sim. É melhor a gente tratar assim. É isso aí. Sim. Eu acho legal que é um trabalho que está sendo construído, mesmo sendo um trabalho individual, ele está sendo construído em diversas mãos, né? De pessoas que têm total conhecimento e estão dando contribuições muito valiosas. Sim, professor. Eu fico muito feliz. Inclusive, eu falo que, tipo, se eu não tivesse aonde eu tô agora, né, lá dentro do Apple Academy, dentro do Eldorado, talvez eu não estaria tão avançada assim no meu jogo, talvez eu estivesse fazendo ainda muito confuso as coisas, eu não ia ter acesso ao que eu tenho agora, tipo, de literatura e de metodologias para jogo. Então, ter todas essas mãos trabalhando comigo e de gente disposta a me ajudar me deixa muito, muito feliz, porque eu me sinto muito mais segura no que eu estou desenvolvendo. Sim. É um curso intensivo, né, que tá fazendo de jogo de games. É isso mesmo. Porque, claro que teve a experiência no Super, né, no último ano lá, que foi aquele jogo do tabuleiro, né? O jogo de tabuleiro das lendas. Meu Deus, isso, das lendas amazônicas, me fugiu o nome, lendas. Então, foi muito legal, mas quando eu olho agora, eu falo, caraca, dava pra ter usado tal coisa, dá pra melhorar isso, dá pra melhorar aquilo. Eu até tava falando com a Railane da gente pegar aquele artigo, revisar, melhorar tais coisas com o conhecimento que eu tenho agora e com as coisas que ela melhorou também, e aí agregar e publicar e talvez vender essa ideia, o jogo se tornar algo físico, de verdade. Então, é muito legal. Tipo, olhando pro como eu era lá e como eu tô agora, é surreal. Porque naquela época, se me falassem que eu ia estar fazendo agora, eu não ia acreditar. Né? Mas assim, é aquela coisa, é um cartão de visita, né? Porque tu tens aí todo um
isso que tu tá fazendo no Instituto Dourado, envolvendo uma galera lá, isso não é só para te ajudar no teu TCC, é para Sim, fazer o teu, como é que chama? Teu network, porque você tá falando com várias pessoas, as pessoas estão vendo teu trabalho, estão participando, estão vendo como é que tu trabalha, e aí daí, a partir desse momento, tu tens assim possibilidades lá na frente de participar de projetos, de ser indicada para outras pessoas, de que olha, tá, ele trabalha, o trabalho dela do TCC assim, assim, assim. Ela desenvolveu um trabalho, defendeu, e é importante o trabalho do TCC, entendeu? É o teu sim. maior, o teu item mais relevante do teu portfólio. Então, acho que é por isso que é um momento importante para ti, assim, na tua carreira. Entendeu? É esse momento agora. E tá fazendo muito bem, nem se preocupe. Ai, que bom, professor. Muito bom ouvir isso. Certo? Então, Certo, professor. precisamos ver telas. Como é que estão as telas? Como é que Ah, estão os ambientes de interação? É isso que eu quero saber. os cenários, eu e o André, a gente está construindo, como eu falei, foi uma loucura, então a gente está muito, tipo, no boca a boca, de tipo, o cenário vai ficar assim. A gente estava com dúvida no tamanho, eu cheguei a lhe falar na reunião passada sobre isso, que eu estava com dificuldade de saber como é que iam ser construídos, justamente porque, tipo, por conta do efeito que o jogo tem, que é o plataforma de Parallax, é aquele do cenário que eles é feito em planos, e aí os planos se movem em velocidades diferentes da câmera do jogo. E aí eu tava tipo, cara, como é que a gente constrói um cenário para isso? Qual é o tamanho que usam? Porque é muito difícil achar uma literatura que fale, tipo, o cenário tem que ser construído a partir desse tamanho para ser feito de tal forma. Não achei, professor, eu procurei muito, mas aí eu fui com o pessoal do Eldorado, que trabalha com jogos, que é a mesma galera que já tá me ajudando, e aí já foi um outro Vitor que veio comigo, aí ele faltou desenhar para mim como funciona, e aí ele me explicou como funciona o efeito Parallax, me explicou melhor, e aí ele me falou que pro tempo que eu tenho, o efeito infinito que o Parallax forma é muito complicado de eu fazer agora. E ia dar muito trabalho para o artista fazer, porque o efeito infinito, digamos assim, que é aquele que tipo, o personagem vai embora no cenário, bem o que o Mario já usa, quase todos os jogos de Mario já usam o infinito, e aí a gente teria muito trabalho para detalhar essas partes da tela, teria que ser um Canva muito grande, muito grande. Eita. E aí ele me falou bem assim, constrói Full HD 1920 por 1080 e faz mais 2, então seriam 3, 1920 1080 vezes 3, e aí o jogador ficaria fechado nesse cenário. Então eu nem sei quanto ficaria, deixa eu ver aqui. Preciso desse número fechado. 1920 vezes 3. Seria 5.760 por 3.240. Que é o fechado. Então, o personagem tem um limite para ir tanto na esquerda quanto na direita. E aí, ele fica fechado nesse Canva. Por conta mais do tempo mesmo. Porque, falando com o Vitor, ele falou que se eu tivesse... Porque jogo demora para ser feito, então toda a minha ideia, se fosse colocar pra tipo, fazer um jogo que fosse vender, era mais de ano, tipo 1, 2 anos para fechar isso. Sim. Então ele falou para eu ficar focado em fazer esse mais fechado, do jogador tendo um limite de até onde ele pode ir, até onde ele pode voltar, e criar o level design dentro disso. Então, foi isso que eu fiz, eu já passei pro Adriel, né, ele começou a fazer nesse Canva, mas não tá pronto, não tem nada pronto, a gente quer fechar isso essa semana, porque realmente, legislação e ética pegou muito a gente esse final de semana, era o final de semana que a gente tinha fechado para fazer o TCC, a gente ia ficar em call para construir o cenário juntos, e aí acabou que realmente
passamos o dia no Carrefour do Amazonas Shopping, vendo o pessoal comprar farinha e vendo embalagem. Então, a gente passou o dia lá, e aí, tipo, não deu para fazer, mas a gente sabe o que vai ser, então agora ficou bem mais claro e deu pra gente ficar mais seguro de como vão ser construídos os cenários. E aí, fora isso, eu tô escrevendo como vão ser, dentro do fluxo de jogo, lá do 10 páginas, como vai ser os minigames que existem na fase, porque tem um que é, tipo, a reconstrução do cocado pajé. Então, eu tenho que pegar uma imagem, desenhar o cocado pajé, e aí eu tenho que fazer como se ele tivesse sido destruído, e aí, tipo, existem dois, vai ter o cocado pajé do garantido e o do pajé do caprichoso, e só o respectivo boi pode montar o seu. Então, aí tem que ser 2 cocais, e aí tem que ser quebrados para eles conseguirem reconstruir. Então, essa parte de decidir o level, de como vai estar montado, é a que está dando um pouco mais de trabalho, realmente, mas era o que eu já esperava que fosse dar de trabalho mesmo, por conta do que eu pretendo fazer. Se fosse algo tipo, só matar inimigos e avançar, seria mais de boa, mas como eu tenho esses minigames dentro da fase que tem que ser vencidos, então deixa um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que pensar bem em como vai se relacionar com o poder do boi, para, tipo, o boi não tem um poder e ele basicamente não ser usado. Então, tá sendo essa, e eu tô pensando também nos itens coletáveis que vão ter, né, que era uma coisa que eu também queria muito, para remeter às plataformas originais. Então, tipo, ter itens coletáveis pela fase, como esses itens ajudam o personagem a avançar, se ele fica mais forte ou não. Eu estou detalhando isso no fluxo. E o meu fluxo, na minha data, eu coloquei ele, deixa eu só confirmar aqui. Cadê meu calendário? O meu fluxo está definido para eu acabar ele até dia 6, quarta-feira. E aí eu vou deixar lá no Drive. Então, até quarta-feira vai estar toda essa questão de mecânica, no caso. O fluxo são as mecânicas. De tipo, a barra de progresso, se vai ter ou não, como é que o jogador avança, como é que os minigames vão funcionar, o que os itens coletáveis vão aderir ao jogador ou não. Tanto dos bois quanto do Arati. O Arati não vai ser jogável, mas ele vai ter os poderes dele, até porque é com esses poderes que ele causa a confusão toda. Então, tudo isso eu tenho que detalhar lá no meu fluxo de jogo. E aí tava me dando esse trabalhinho. Mas em construção de tela, eu comecei... Os que eu tinha feito antes, né, não me agradaram, mas não joguei fora. É mais de, tipo, posicionamento, porque HUD, que é principalmente a HUD do jogo, eu ainda luto um pouquinho para fazer HUD. Que é onde ficam os corações, tipo, a vida do personagem, como é que vão ser mostrados os poderes, qual personagem que está sendo controlado ou não, isso vai estar na tela ou não. Certo. E aí, HUD de jogo, eu não sei se eu cheguei a falar, mas tipo, quando eu fiz agora no Eldorado 1 que eu fiz, eu fiquei tipo, beleza, como é que se faz uma HUD? Aí eu fui atrás. E aí, basicamente, no geral, a HUD, ela não tem regra, mas ao mesmo tempo tem regra. Então, tipo... tu faz do jeito que tu quiser, mas tu também não pode fazer tanto do jeito que tu quiser, porque tem tal coisa que tem que ser feita. Então, é meio confuso, mas eu decidi que eu vou ver no máximo, tipo, tentar ver ao máximo como as minhas referências faz. Então, tipo, como é que Mario Wonder, que é um dos meus similares, organizou na tela. Como é que o Sonic organizou na tela. O Disney, como é que ele foi organizado essa HUD. Então, eu peguei os prints disso, inclusive abri no Switch cada um deles e, tipo, vi como funcionam melhor, porque às vezes a HUD passa muito batido pelo jogador, mas, tipo, como é que tá aparecendo ou não, mas pra gente que tá desenvolvendo, às vezes fica bem mais claro. E aí eu tava pegando e tentando ver, tipo, eles usam dessa forma para exibir a vida do jogador. Eles fazem assim para exibir qual poder o jogador tá usando naquele momento, como é que ele troca. Então, eu tô olhando isso. E dentro disso, você já perguntou, também tem a questão do mapeamento, né, de controle. Então, como eu tô fazendo para, tipo, PC/Mac,
que é a plataforma que eu estou fazendo, que é o macOS da Apple, justamente por conta da programação, se for ter, tem que pensar bem nos controles que vão ser usados. Então, eu preciso mapear bem, e mapeamento de controle segue esse mesmo negócio da HUD, professor. Tipo, tem regra, mas ao mesmo tempo não tem regra, porque cada usuário, tipo, se o usuário tiver a possibilidade de projetar ele mesmo, né, como é que ele quer esse controle, é melhor ainda, mas tem que ter um que todo mundo pode usar, tipo, o jogo tem que ter um padrão. Então, eu tô pensando bem nele, e pensar em mapeamento de controle para teclado é bem mais difícil do que mapear para controle de console, eu percebi isso. É mesmo? São opiniões diversas, porque eu fui falar isso pro Adriel e ele falou, não, eu acho mais fácil mapear para PC. Só que para mim era mais, eu senti mais facilidade em mapear para controle de console mesmo. Só que aí eu tô pensando nesse mapeamento do teclado de PC, porque é mais fácil, tipo, mais fácil, digamos assim, não, pro que eu tô fazendo, pra plataforma que eu tô fazendo, né, só que aí tem que pensar bem, porque quando a gente tá fazendo, e aí eu mostro pra alguém, a pessoa, mas não é esse que o pessoal costuma usar, e aí eu fico, tá, mas qual é que o pessoal costuma usar? Aí quando eu vou pesquisar, eu coloco, aí o pessoal, mas também não é esse, aí eu, gente, então não existe um padrão, cada um usa um. Então, mas movimentação basicamente vai ficar definida igual a universal que eu sempre vejo que a Hometown usa, que é WASD para mover o personagem para cima, para baixo, para um lado e para o outro, e as setinhas também. E aí espaço vai ser para pular. Sim. E aí eu vou definir os outros, que é tipo, do poder, como é que ele vai atacar, como é que se troca o personagem, tipo, se eu tô com garantido, como é que eu vou pro caprichoso para usar o poder do caprichoso. Então, faltam definir esses, e aí eu tô pensando muito na parte ergonômica da coisa, né, porque para teclado é complicado, porque se eu não mapear bem, vai ficar confuso, aí o jogador vai ter que fazer todo um malabarismo com a mão, então essa parte eu tenho que dar uma pensada, tanto é que eu separei 2 dias do meu cronograma só para ver essa parte do mapeamento, de controle e detalhar bem ele, e até para criar toda a artezinha, né, que é tipo puxando, tipo colocar o teclado e aí puxar e falar essa tecla é para isso, essa tecla é para isso. Sim, e etc. Isso. E fora isso, de tela, tá basicamente definido o fluxo dessas telas. Eu cheguei a lhe mostrar, eu acho que na segunda. Foi. Eu tô só alterando algumas coisas, mas eu já tava vendo, tipo, na tela inicial ela vai funcionar, o jogador aperta tal botão, tipo, o espaço, e aí já abre a tela do jogo, aí ele consegue configurar, tipo, selecionar personagem, selecionar tal coisa e etc. Então, essa parte do fluxo me deixou mais segura em relação às telas que eu tenho que construir. Então, eu estou começando já a desenvolver os novos esboços de tela e para a organização dessas HUDs e decidindo como é que essas HUDs vão ser e qual o espaço que ela vai ocupar na tela e tudo mais. Eu acho que é isso. Só isso, tranquilo. Bem tranquilo. Tem tempo ainda, tá tudo tranquilo. Sim, vai dar certo, vai dar certo. Tá certo. Tá, então acho que pra semana que vem tu tem tela pra mostrar já, porque o coitado do Adriel deve estar agoniado com o dele e com o teu. Com as telas dele. Pois eu falei bem assim, eu falei pra ele, foca no teu, porque obviamente o dele é a prioridade dele, e inclusive as telas dele estão ficando muito bonitas, ele vive me mandando. Então, estão muito bonitas, Adriel é um artista muito bom. E aí eu falei, foca no teu, terminou de construir o teu, porque o dele é bem mais simples que o dele é um cenário estático, então ele mesmo falou que é mais fácil ele acabar o dele e aí focar no meu, nessa questão de telas. Então eu falei pra ele, vai, mas se não der, me avisa, tudo bem, que aí eu vou fazendo da forma que der, talvez procure outra pessoa, só que aí você fala que eu vou procurar outra pessoa, aí ele fica, não precisa, não sei o quê. Então aí fica meio complicado, mas ele tá gostando muito de fazer o meu jogo, e ele vive falando, eu queria que desse pra gente lançar, não sei o quê.
E aí, mas tá sendo bem legal. E aí eu falei, realmente, não quero... Sempre penso que, tipo, apesar de ter muitas pessoas me ajudando, até com essa questão de programação, querendo programar, eu não quero, de forma alguma, sobrecarregar ninguém, porque, tipo, eu vejo que tá todo mundo numa correria. É final de ano, tá com o final de período bem aí, então a galera tá numa loucura. E aí eu falo, eu já tô pressionada. Aí eu colocar o peso de um TCC nas costas de outra pessoa é complicado, porque a pessoa vai falar, caraca, se eu fizer merda, vai ficar chateada, eu posso estragar um trabalho. Então, realmente não quero colocar peso em ninguém. É uma coisa que eu vi falando pro Adriel, tipo assim, se não der, tudo bem, tu tá conseguindo fazer? Aí por isso que a gente fica realmente juntos, assim, tipo, eu crio um esboço, aí eu mando pra ele, aí ele fala, pô, dá pra trabalhar assim, assim, em cima, que é pra ele não pensar do zero sozinho nas coisas, né? Verdade. Então, a gente tá trabalhando muito assim, e tá sendo bem legal, a gente fica em call fazendo, aí ele faz o dele, aí ele me mostra, aí eu fico dando opinião, e a gente fica se ajudando assim. Inclusive foi muito legal todo esse conhecimento que eu consegui adquirir dos jogos fora da UFAM, de Colônia Dourado, porque aí eu consigo passar para ele também, que é da área de jogos. Sim, então agora eu fico tipo, ó, literatura tal serve para isso, método tal é para isso. Aí, tipo, se ele tá construindo alguma coisa, mas é porque eu fiquei muito cri-cri também, professor, eu vou admitir, eu fiquei muito chata com isso agora. Então ele tá fazendo, aí às vezes eu fico, olha, isso daqui não vai fazer sentido, ó, por que o teu usuário, por que tu acha que o teu usuário vai gostar de ter isso na tela? Não sei o quê. Aí ele fica, tá bom, para, chega. Então, mas é bem legal, e porque é uma forma de conhecimento, então a gente tem essa troca, né? Ele como artista, eu vou ajudando ele também. Então tá sendo uma troca bem legal, mini dele, pra construir essas coisas. Então, são dois jogos muito diferentes um do outro, o meu e do Adriel. Muito diferentes, mas que tá sendo bem legal de ver a construção. Olha, duas experiências ao mesmo tempo, de dois Sim. tipos de jogos. O dele tá sendo muito interessante, ó. Muito interessante de ver. Sim, sim. É uma temática bem sensível, né? A temática dele também. Sim. Desde o início, o Adriel já vivia me falando que ele queria fazer algo voltado para Alzheimer, principalmente por causa da avó dele, né? Que ela tem Alzheimer, então ele queria muito fazer algo voltado para isso e para a área que ele gosta, que é jogo. Então tá sendo bem legal de ver a construção do dele. E assim, o personagem dele, nossa, o robozinho, cara, aquele robozinho é muito fofo. Então é muito legal. Eu acho que ele vai ter muita coisa para lhe mostrar na quinta, do cenário dele, que eu já vi, eu pego o spoiler antes. E tá muito bonito. E acho que você vai gostar também. E é isso, professor. É isso aí, mano. A gente precisa só definir as coisas. Quando define as coisas, a gente vai, o negócio anda, né? Aí. Sim. É isso mesmo. Quando não tiver definido, a gente fica. Normalmente empaca, mas agora acho que já vai dar uma boa deslanchada. Sim. E aí eu só preciso depois que tu me confirme os nomes, né? Pra poder eu colocar lá na data e convidar. Eu tenho que convidar a professora que tu vai escolher da UFAM. Ok, vou verificar, tentar lhe responder ainda hoje. Como eu falei, eu vou analisar. Se tu puder convidar a professora, que sim, no caso seria. O meu plano tá sendo, tipo, criar um mini convite com a temática do jogo e entregar tanto pro meu convidado externo quanto pro interno da UFAM, esse mini convite com temática do jogo. Então, desenvolver rapidamente, né, convite nessa temática, talvez já colocando o personagemzinho e chamando a pessoa para minha banca. Sim. Quero fazer algo assim. Boa, já faz o marketing do teu TCC. Isso mesmo. É isso aí. E acho que é isso, professor. Eu vou tentar ver esse negócio hoje, e como amanhã eu já vou para o UFAM, dependendo do professor que eu escolher, se eu já encontrar por lá, eu já talvez fale, tipo, meu TCC, entrego o convite, mas vou verificar certinho, aí eu lhe confirmo esses nomes, e aí eu falo com esse professor. Tá bom. Beleza, então. Vou ficar aguardando. E ansioso pra semana que vem ver telas, quero ver telas. Ok. Semana que vem farei de tudo para trazer telas. E o UI de jogo.
Ok. Então pronto. Então boa semana pra ti, bom trabalho. Qualquer coisa chama. Isso, tá bom, professor. Obrigada. Boa semana. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.